Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa Lisca, grande técnico. Narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes, FM 94,9, AM 640, para ele não ficar com os ciúmes. Grande narrador, não no tamanho, não no tamanho, no talento. O Pitis. Walter Júnior, grande editor do jornal Metro, que é um grande jornal, aliás, é o maior jornal do mundo, né? É que está em campanha para alguma coisa. Não, Agora veja, Zé. Circula em todas as grandes capitais do mundo. No Beira-Rio, o Internacional, de virada, derrotou o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, e encostou no G4. Contou com a ajuda também do tropeço do São Paulo, tropeço do Flamengo. É bem verdade que o Santos ganhou, o Palmeiras também ganhou, mas... Tá, agora... Foi uma rodada muito favorável ao Inter. Foi. O Inter vinha um pouco mais abaixo. A própria abaixo. Vitória do Grêmio, né, Valdir? O Inter vinha bem no meio da tabela, então seria difícil que todos os resultados fossem favoráveis ao Inter. Opa, pera, os principais favoreceram ao Inter. Então, acho que a distância de 2 pontos, acho que na prática talvez seja um pouco maior do que os 2 pontos, porque ainda tem bastante gente entre o Inter e o quarto colocado. Mas já passou a ser cada vez mais palpável essa entrada do Inter na briga pelo G4. Hoje em dia não se tem dúvida de que o Inter vai disputar essa vaga na Libertadores. Eu acho que se o Inter ganhar amanhã, hoje, né, no fim de tarde, entra no G4. Não entra? Não entra. Mas só tem 2 jogos, a rodada ainda não terminou. No sábado... Pode dormir no G4. Pode dormir no G4. Mas... Eu vi uma reclamação. Bom, aí se o Grêmio ajudar ganhando, se o Atlético Mineiro ajudar ganhando do Flamengo, o São Paulo, eu já vou ver com quem joga, mas pode. Eles o Grêmio estão empolgado, o Palmeiras, só que o Grêmio está muito desfalcado. Eles estão se ajudando, os dois jogam, né, hoje à tarde. Eles estão se ajudando muito nesse presente momento, porque convém que façam por si e acaba por reflexo ajudando o adversário. Mas daqui um pouco vai chegar um momento em que eles vão ter que... É verdade. Não, vão inclusive se enfrentar num Grenal aí. Agora, um Grenal que pode decidir. Eu estava esperando, Rec, para ver o lance. Eu assisti ao nosso colega lá de São Paulo, digo nosso colega porque também trabalhamos na mesma rede, o Neto, fazendo uma crítica ao árbitro, detonando o juiz do jogo, como é que é, o Joilson? Jailson, o baiano, porque nesse lance do segundo gol, a bola teria, o escanteio que originou toda aquela confusão, não teria sido escanteio. Não teria batido no Cássio. Não pegou em ninguém. O curioso é que ninguém do Corinthians reclamou, sugerindo que alguém se sentiu culpado. Tá certo. E que a bola pode ter raspado em alguém. Por isso que eu estava esperando para ver o lance. Surpreende porque... o Corinthians reclamando de arbitragem. Meu Deus. Mas teve um jogo... Isso aí é vacina. Mas teve um jogo que o Corinthians foi beneficiado e depois o Tite admitiu que um lance capital tinha sido marcado de maneira errada em favor do Corinthians. E nesse jogo do Inter, eu pelo menos acho que o lance do Rodrigo Dourado também foi pênalti. Todo mundo fala do lance do Felipe, que foi contra o Inter, mas a bola que bate no corpo e na mão do Rodrigo Dourado, eu acho que também seria pênalti. Mas ela bate na mão ou bate no peito? Eu acho que ela bate no peito e depois na mão. E depois na mão. Tá, mas aí acabou a bola na mão? Acabou, Jesus. Tem essa orientação. Nós, treinadores e jogadores, tem uma circular que entra ali, fala toda hora. O jogador tem que ter cuidado. E fala toda hora da questão da reclamação, que realmente melhorou muito, e que se o braço está aberto e atrapalha a trajetória da bola, é pênalti. É pênalti. Porque uma deslizada de bola na mão, o cara não teve intenção de tirar nenhuma vantagem. Mas o braço está aberto, Zé, ao lado, entende? E ela bate, ela ia pro gol. Mas ele está amontoado no campo ali, olha tentando equilíbrio. Eles estão tentando normatizar isso para não ter essa interpretação, mas mesmo assim, um lance marca, no outro não marca. E olha a jogada do Paulão, estão mostrando bastante vezes aí para que o torcedor se locuplete, né? Lá vai Garrincha, cruza, vai, gol do Brasil! Gol do Brasil! Foi assim que o Mendes Ribeiro narrou. Tinha um pouco de chiado ainda, né? Os caras pegaram... aqui direto do estádio de Santiago. Os caras pegaram no pé do Argel que ele comparou o Paulão ao Garrincha. Por isso que eu Mas é brincadeira. Por isso que eu narrei. Garrincha, cruza, vá. Eu acho que o Argel estava fazendo em tom de brincadeira. Olha aqui, para o Inter dormir líder, só para traduzir, né? O Palmeiras dormir no G4. Dormir no G4. Líder, que eu digo no G4, entre os líderes. O Palmeiras tem que empatar com o Grêmio. Senão não adianta o Inter ganhar. Porque se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras com um ponto a mais.
A gente vai falar de Então, nem dormir líder o Inter pode. falar de Grêmio depois, mas essa possibilidade o Inter tem bem pouco provável, né? Não, mas estou dizendo no sábado. No sábado é uma combinação. Não, digo hoje. É? O Inter depender do Grêmio, é bem pouco provável que o Grêmio possa ajudar o Inter hoje, né? Porque está completamente desfacelado o time. Já vamos falar, podemos falar enquanto vamos vendo a vitória do Grêmio, mais uma fora de casa, o Grêmio já ganhou em todos os estados, né? Já ganhou em Santa Catarina. São 6 vitórias ao todo. Fora de casa, já ganhou em Santa Catarina, Paraná, já ganhou em São Paulo, ganhou no Rio de Janeiro, ganhou em Minas Gerais, acho que só não ganhou no Nordeste, do Sport Recife. Não teve lá ainda. Não teve? Não teve. É? Foi aqui o primeiro jogo, Foi o aqui, Grêmio, não. o Grêmio Empatou, né? se enroscou na Aí maneira no numa Rio- falha do goleiro. E no Rio perdeu para o Flamengo e para o Fluminense. Que inveja que eu tenho do Roger. E ganhou do Vasco, mas ganhou em Porto Alegre. Inveja em relação a... É que eu ganhei um jogo só fora na Série B. pelas... E tá muito difícil de ganhar fora, entende? Tanto Série A como Série B. Mas é o que eu estava dizendo outro dia para o Zé Aldo, o Grêmio é uma exceção extraordinária, porque poucos ganharam mais do que 2, 3. O Inter ganhou só 2, mas a maioria ganhou 3. Mas esse é o diferencial do Grêmio. Minha complicação no Náutico foi essa, não ganhar fora, porque dentro de casa nós não perdemos nenhuma. Só tem 2 times entre Série A e B que não perderam como mandante, que é o Náutico e o Bahia. Bom, mas tu és técnico de futebol e compreende desse E o ofício. Grêmio que Pra estava explicar até por que que o agora. Grêmio... Por que que- Perdeu agora pro São Perdeu Paulo. pro São Era Paulo. o terceiro, Era o aí terceiro. perdeu pro São Paulo. Por que o Grêmio ganha tanto fora de casa? Ah, José Aldo, boa pergunta, cara. Eu Enquanto acho que isso- pela maneira que joga, é um time que marca muito forte, transita muito rápido da defesa para o ataque. O Luan e o Pedro Rocha. Eu gosto muito do Pedro Rocha, né? Eu acho que é titular, teria que ser titular. Né? Eu acho que vinha fazendo um grande trabalho naquele lado esquerdo, fazendo as penetrações, casou muito bem com o Luan e com o Douglas e com o Juliano. Eu acho que o time do Grêmio é um time que... É o segundo que fala isso. É. O Tinga também falou isso. Eu acho assim, ó, Nessa aquele mesma nível cadeira. de, ao grosso modo, o facão, que é a penetração na diagonal, poucos fazem no Brasil como o Pedro Rocha. Vamos vendo os gols do E Grêmio. a recomposição, porque ele marca o lateral e joga. Estamos vendo aí ó, a vitória do Grêmio. Olha o toque do Luan para o gol do Douglas. O E Pedro depois vai ser chamado de Pedro Facão logo, porque todo Pedro mundo fala que ele Mas faz o Facão. é esse poder de penetração, José Aldo, para romper a defesa adversária, sincronizado com passe, não é qualquer jogador que faz. E o Douglas sente falta disso, né? Da passagem dele. Com o Douglas, pô. O Douglas adora dar essas pifadas. Né? É que o Fernandinho ele vai mais à linha de fundo do que o Pedro Rocha, né? E o Fernandinho é mais condutor, né? É mais driblador do Pedro Rocha, é de mais penetração. o Zé Aldo diz que vão chamar o Pedro Rocha de Pedro Facão. Já tem o Paulo Roberto Falcão e aí vai ter o Pedro Facão, claro. Mas é um grande A achado do Grêmio. diferença de um para o outro que eu vejo, o Fernandinho é um jogador que trabalha em cima da linha, portanto ele trabalha num espaço restrito para uma característica única de jogo. E a driblador, ele não entra sem a bola, para receber no espaço. E perdeu um gol contra o São Paulo, que poderia ter dado ao Grêmio uma outra realidade naquele jogo. São Paulo jogou muito bem, mereceu ganhar, tá tudo certo. Mas se ele faz aquele E gol, aí na Fernandinho, quinta-feira foi um fiasco contra a não ficou Chapecoense. nada. Aí o Rogério Ceni, que é vice de futebol, semitécnico e Patrono. goleiro e patrono, deu entrevista depois do jogo e disse: nós perdemos a chance de ganhar da Chapecoense porque não tivemos o Paulo Henrique Ganso. É a qualidade da distribuição da bola, ele falou. E aí o seguinte, e o Nildo esteve ontem no Donos da Bola, o ex-centroavante do Grêmio, né, e que nesse sábado pela manhã disputaram o jogo contra o time A contra o time B. O Nildo estava dizendo que desde a época que ele jogava salão, o Nildo era técnico dele, ele era enfeitado, Paulo Henrique Ganso. Não aceitava instruções, não aceitava ser substituído. Então, de vez em quando, ele é o ganso apagado, é o ganso que viaja na maionese, é o ganso que... Então, ele oscila muito, o Paulo Henrique. Quando surgiram na seleção brasileira, naquele jogo contra os Estados Unidos, com o Mano Menezes no comando, o craque era o ele. Ganso. Não, a grande promessa era o Ganso. E jogou muito naquele jogo. Por ser o que camisa o 10. Ganso é o cerebral, né? É. Que é mais raro de encontrar do que o jogador driblador. Claro que ninguém contesta a qualidade do Neymar, mas tem muitos jogadores dribladores. Isso. Claro, poucos como o Neymar, mas é difícil tu ter um camisa 10 típico, um jogador que pensa o jogo, A que moda sempre antiga. tenha o passe preciso, o passe certo, que é o que o Ganso tem. Agora o Ganso... Mas o Rec falou uma palavra aqui que veio bem a calhar. A moda antiga. A moda antiga.
Porque A moda antiga. esses carimbadores, esse Zinho, esse D'Alessandro, esse Douglas, esse Paulo Henrique Ganso, é difícil hoje. Eles têm que se readaptar a uma nova realidade. Tá aí o Douglas. Né? Tá aí o Douglas. O Douglas aparece como centroavante fazendo gol. Mas aí é o mérito do Roger. Tanto que o Argel criou uma expressão, na verdade, lançou uma expressão das antigas para definir o jogador, o Alex, o cara que vai cartear. Que vai fazer o carteio, que vai fazer a distribuição. Tem que fazer o carteio. Mas com intensidade, né? E tem também que fazer o quando carteio. não tem a bola com recomposição, né? E o Marcar Grêmio- volante, e o Grêmio descer vai- com o lateral. Tu precisa disso O hoje. Grêmio vai ter uma dificuldade hoje que se chama a ausência do Juliano. Que o Juliano faz com que o Luan e o Douglas se movimentem. Porque Ele ele protege enlouquece. os caras. Ele dá sustentação Ele pros dá caras. sustentação e Exatamente. enlouquece os caras. Ele fica O ali. Juliano é o cara que às vezes passa desapercebido com a bola, mas sem a bola ele é importante, né? Ele dá o volume do passe curto e na recomposição ele vai muito bem Ele, também. quando a bola está do lado oposto, ele entra na linha com os dois volantes, faz um terceiro homem. Quando tem a bola, ele articula por dentro, articula pela beirada. O segundo gol do Grêmio contra o Atlético Paranaense, uma troca de função dele com o Luan. Ele veio por dentro e o Luan abriu pela direita, ele só pumpa o Luan. Essa troca do meia com o atacante, essa sincronia é fundamental. E aí é o grande mérito do Roger, que ele casou as peças. Luan e Douglas, casou. O Luan, ele achou a função. O Luan não é de beirada, o Luan é por dentro. De dentro movimenta por tudo. O Douglas a mesma coisa. Botou um articulador e um cara que recompõe bem do lado, Enxerga o jogo. que é o Juliano. E o outro é uma flecha, que é o Pedro Rocha. É que Então tem- se encaixou. É que tem muito Steve Wonder. Mas é que tem muitas vezes, por uma questão de elenco, claro, os três jogadores de meio atrás do último atacante são muito similares, né? Ou são todos rápidos, ou todos tocadores de bola. É por essa linha de três, né? Mas tu vê que o Grêmio ele equilibrou isso. O Inter teve esse problema há alguns anos que não verdade. tinha penetração. É verdade, Porque é eram verdade. muito parecidos. Mas os agora qual jogadores. foi a proposta do Argel aí, quando começou o primeiro time, né? O Vitinho e o Valdívia, o Sacha e o D'Alessandro. Nenhuma referência, movimentação, dinâmica, troca de função, parecido. Só tu olhar, Tem a ver. só tu olhar. A seguir. A diferença de um para o outro é que eu vejo, pelo menos, é que o Inter joga com Mais distantes. os setores mais afastados. Mas Por ainda quê? não está tão trabalhado. Ainda não está tão trabalhado. O Argel está há um mês aí. O Roger já está há quanto tempo? E com lançamentos de Paulão. A seguir, vamos projetar os jogos da dupla Grenal neste final de semana. Ambos hoje, 6h30 da noite, o Inter contra o Figueirense no Beira-Rio, o Grêmio diante do São Paulo, lá em São Paulo, diante do Palmeiras no Pacaembu. Daqui a pouco nós vamos mostrar as últimas vitórias do Inter contra o Figueirense, foi no ano passado com o Abelão no comando. E a do Grêmio, se eu não estou equivocado, foi em 2008 com Celso Rotti no comando. Já voltamos.